Olá pessoal, meu nome é Adilson. Eu estou criando esse vídeo, nesse canal para a gente poder falar sobre aquarismo, principalmente para iniciantes, para quem está começando agora e está meio perdido e que busca opinião de lojistas e recebe muita opinião errada, como espécies incompatíveis, colocar o excesso de peixe dentro do aquário, porque na verdade o interesse de muitos lojistas, não todos, mas de uma boa parte, da grande maioria, é apenas vender e não ensinar corretamente como se montar um aquário. Eu vou falar mais ou menos, eu vou falar os passos básicos. Se você quiser se aprofundar mais, por exemplo, quiser montar aquário plantado com ciclídeos, eu mesmo participo de 2 fóruns muito bons para isso, para a gente discutir sobre isso, que é o Vida de Aquarista e o Vida de Aquarista e o aquapeixesforumeiros.com. O endereço do Vida de Aquarista é www.vidadeaquarista.com e o Aquapeixes é aquapeixes.forumeiros.com/fórum. Vocês podem acessar lá e vai ver muita coisa bacana sobre aquarismo, com pessoas bem legais para poder dar orientação. Então a primeira dica é na aquisição do aquário. Procure não comprar um aquário muito pequeno, principalmente para quem está iniciando. Procure um aquário de pelo menos 100 litros. Por quê? Porque dá uma estabilidade maior, você vai ter menos trabalho com manutenção. Quanto menor o aquário, mais manutenção ele dá. Tem as aquaristas iniciantes, aquaristas mais avançados fazem excelentes projetos com aquários pequenos. Mas para quem está aprendendo, quanto o aquário maior, melhor. Se você tiver espaço para isso, se tiver dinheiro para isso, dá para montar um aquário bacana a partir de 100 litros. Se não der, não tem problema. Basta estudar bem, pesquisar bastante, que você também vai ter sucesso com o seu aquário. Então procure um aquário quanto mais espaçoso, melhor, e seu dinheiro der para comprar. E se não puder, tudo bem. Mas a vantagem do aquário maior é essa. A estabilidade é maior, então exige mais, é mais fácil, manter um aquário maior. Depois de você comprar o aquário, observe também, o aquário sempre tem que ter o isopor embaixo. O isopor serve para corrigir a superfície da onde ele vai ser instalado, imperfeições, porque ele pode trincar se colocar o vidro direto sobre qualquer superfície. As imperfeições da superfície vão forçar o vidro e ele pode trincar, causando um acidente enorme dentro da sua casa. E também procure um lugar, se você for comprar só o vidro, não comprar o aquário com móvel, o lugar onde ele vai ser instalado tem que ser forte, resistente, capaz de sustentar o peso dele, porque um aquário pesa muito. Um aquário de 100 litros, se ele apenas cheio d'água, ele já vai dar uns 100 quilos, Então você tem que prestar muita atenção nisso no lugar onde vai ser colocado, onde não pode ter trepedações, muito balanço, muito passa-passa de gente, porque ele tem que estar lá isoladinho, até para a tranquilidade dos peixes mesmo. Um lugar mais tranquilo, e forte. Então, e depois também você vai ter que comprar o substrato. O substrato nada mais é do que a areia, as pedras que ficam embaixo. Aí eu peço, a dica é que evitem aquelas pedrinhas coloridas que a gente vê muito nas lojas de aquarismo. Elas contêm tintas e essa tinta pode ser tóxica aos peixes. Então procure por pedras naturais, por substrato natural. Olha, também tem uma areia de piscina. Esse aquário aqui, ele tem 240 litros e ele possui areia de filtro de piscina. Essa areia de filtro de piscina você compra em loja de piscina e ela não é cara, ela é super barata. Eu mesmo paguei, acho que foi, se eu não me engano, uns R$25 num saco com 25 quilos. Hoje, se tiver mais, é pouco mais que isso. Porque não faz tanto tempo que eu aderi à areia. Porque eu acho ela legal, que ela facilita bastante a manutenção. Tem gente que pensa que não, mas ela facilita. Porque a sujeira que os peixes fazem fica tudo na superfície, então fica fácil da gente retirar. Mas tem muito substrato bacana aí. Tem o basalto com substrato negro, lindo para pôr no aquário. Tem para peixes ciclídeos africanos que exigem um pH alcalino. Tem conchas moídas, tem dolomita, tem corais moídos. Então tem bastante opção no mercado. Só evite pedras coloridas. Isso aí é essencial a gente evitar. Além de dar um aspecto bem artificial para o aquário, que eu pessoalmente não acho bacana. Os filtros, tem 3 tipos de filtro. Mas por vários preços, vários bolsos também, Tem um filtro externo, que é o Hang-On. Tem mais de 3 tipos de filtros, mas os principais são esses. O filtro externo, o Hang-On, que é um filtro bacaninha, que faz formar cascatinha dentro caindo na água, Ele puxa a água suja, passa pelas mídias filtrantes e solta em forma de cascata dentro do aquário. É um filtro bacana e o preço dele também é bem acessível. E tem para várias litragens de aquário. É um bom filtro. Você pode adquirir ele se quiser
que no aquário de 100 litros, 200 litros, tranquilo, tem para todas essas filtragens. Tem o canister também, que é um filtro mais caro, né? Dá para fazer também ele, tem tutoriais na internet de como fazer o filtro canister, não é tão difícil, né? Se a pessoa quiser um canister, só não quiser gastar muito, pode fazer, porque na loja ele custa um precinho bem salgado, mas é um filtro excelente, e principalmente para aquário de disco, são os peixes calmos, gosta de uma água bem límpida, né? E só que não gosta de muita movimentação. A Alquinista proporciona essas duas coisas. E tem o SAMP, que é um filtro muito bom, excelente. A maioria das pessoas acham o melhor filtro, o filtro para aquário, né, atualmente. E ele é muito bom e também pode ser comprado, né? Pode ser comprado aquário já com SAMP. Tem SAMP lateral, tem SAMP traseiro, tem SAMP que você coloca embaixo do móvel, que é feito com vidro também, que são vidros colados com silicone, como se fosse um aquário, só que com várias divisórias dentro, onde a pessoa instala a bomba, né, a bomba submersa, para poder puxar a água e só devolver para dentro do aquário, e coloca as mídias filtrantes, que essas são muito importantes, e a gente ainda vai falar sobre isso. Então, basicamente, são esses 3 filtros. Tem um interno também, porém eu não curto muito. Tem um filtro interno, ele é bom, ele faz o papel dele, só que ele ocupa espaço dentro do aquário, né? Ele ocupa espaço dentro do aquário e também mexe com a estética. Tem gente que consegue esconder e tal. Se alguém quiser optar por esse filtro, não há problema nenhum. Mas ele diminui um pouco o espaço dentro do aquário. A relação litragem, para escolher o filtro certo para o seu aquário, você deve escolher um filtro de que ele filtra pelo menos 5 vezes o volume do seu aquário por hora. Ou seja, um aquário de 100 litros é indicado um filtro de 500 litros hora. Então, sempre analise isso. Não compre abaixo disso, porque o seu aquário vai trabalhar sempre no limite ou abaixo do limite. Termostato. Todo aquário precisa de termostato. Não interessa se é aquele peixinho que todo mundo conhece, que é o peixinho dourado King, onde os lojistas falam que não precisa de aquecedor, ou se é um peixe de água tropical. Não, todos eles precisam de aquecedor, mesmo o de água fria. O de água fria precisa para evitar aquele sobe e desce de temperatura. Isso é muito, muito prejudicial aos peixes. Muitos lugares, por exemplo, no outono, primavera, às vezes à noite está aquele friozão e de dia está aquele calorão. Isso aí causa fungos, isso aí diminui o sistema, denigre, né, o sistema imunológico dos peixes e causa muita doença a eles, até para os king. Ou seja, king precisa de aquecedor, mesmo que você regule num grau mais baixo, mas ele precisa de aquecedor para manter a estabilidade da temperatura na água. E a relação watt por litro, você tem que comprar um aquecedor com termostato, de preferência, na relação de 1 watt por litro. Esse aquário aqui tem 240 litros, ele tem um aquecedor de 200 litros. Porém, ele é um aquário rochoso. Ou seja, eu tiro essas rochas aqui e essa areia aqui, a água vai descer até aqui. Ou seja, vai dar uns 200 litros mais ou menos, então o termostato é o suficiente para ele, dá conta. Já está aí há muito tempo e ele dá conta tranquilo. Então, depois de termostato, nós vamos para a iluminação. Iluminação é essencial, é obrigatório para aquário plantado, para que as plantas realizem a fotossíntese. Quem quiser saber sobre mais plantados, como montar, dicas, pode acessar os fóruns que eu citei. Lá vai ter bastante dica sobre plantados, né? Porque se eu fizer aqui o vídeo fica muito longo e o aparelho que eu tenho aqui para fazer o vídeo não me permite fazer vídeo muito longo. Só que eu acho iluminação boa para qualquer aquário. Esse aqui mesmo tem iluminação, para observação, estética, realce das cores do peixe. Um aquário iluminado é muito bacana. Então, se você puder colocar uma iluminaçãozinha no seu aquário, coloque, que vale a pena, mesmo que ele não tenha plantas. Só que a planta vai ter uma iluminação correta, né? Vai ter que ter as lâmpadas corretas. Já um aquário assim de ciclídeos não, é mais esteticamente mesmo. Comprado isso, ó, iluminação, filtros, aquecimento, substrato, aquário, você já pode encher ele, né? Dependendo, se por exemplo você for fazer só um comunitário, ele já está pronto para você encher ele e aguardar o processo de ciclagem. Ciclagem é o tempo que você dá para o aquário, para a água dele se estabilizar e criar um equilíbrio biológico, formar biologia dentro do aquário. A biologia que forma são bactérias. Essas bactérias vai diminuir a amônia liberada pelos peixes.
através dos excrementos dele. Eles liberam amônia, resto de comida libera amônia. Então é muito importante esse período de ciclagem de 30 dias. Não saia comprando aquário e já querendo tacar peixe lá dentro, você vai condenar seus peixes à morte e já vai ter desilusão logo no começo. Para isso, para criar mídia, para essa proliferação, né, da biologia, das bactérias, você vai ter que adicionar bastante mídia dentro dos seus filtros. Há mídias biológicas para isso dentro do mercado, no mercado. Então, para você ter uma boa quantidade de mídias no seu aquário, compre filtro, de preferência que tenha bom espaço para a mídia. Quanto mais melhor. Mídia filtrante nunca é demais. São cerâmicas, são lavas, né, vulcânicas, que todas elas oferecem um bom lugar para as bactérias se instalarem e se reproduzirem dentro do aquário. E assim você tem um controle melhor de amônia, tem um aquário saudável. As bactérias são essenciais, elas estão em primeiro lugar no quesito saúde de aquário. Então, entendeu? Agora, se vocês quiserem acelerar o processo, existem aceleradores biológicos vendidos no comércio. Né? Você pode comprar e pode aplicar na dosagem recomendada pelo fabricante. Só que mesmo assim eu digo que espere um pouquinho, já vá colocando. Espere, se não puder 30 dias, use o acelerador, espere uns 10 dias, 10, 15 dias. Mas não vá colocando o peixe logo assim que montar o aquário, não. Entendeu? Entenderam? Então, basicamente a ciclagem é isso. Então, pessoal, eu vou terminar. Os primeiros passos são esses. E depois a gente posta mais um vídeo falando... depois eu vou postar mais vídeos, né, falando sobre outras coisas, sobre espécies de peixes. Alguns eu conheço, até na prática, que eu tenho um tempo de aquarismo, né? Qualquer macho, qualquer fêmea. Aí eu vou tentar fazer alguns videozinhos assim, eu espero que vocês gostem. Dê um like aí, por favor, e se inscrevam no canal aí, porque eu vou lançar mais alguns vídeos. Eu espero, né, que tenha saído legal. E peço desculpa por eu não ter tanta experiência ainda na publicação desses vídeos. Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo, né? Basicamente é isso. E até mais, e até o próximo vídeo. Espero que gostem. Obrigado.